Meus amigos, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto importantíssimo e que vem sido muito negligenciado, em especial nos meios católicos, onde existe um preconceito muito grande, que é a respeito da literatura, né? Em 2017, eu ministrei uma palestra no Centro Dom Bosco chamada A Importância da Literatura para a Formação do Católico. Essa palestra foi gravada só com áudio, infelizmente acabou se perdendo, mas eu mantive as ideias principais que eu veiculei ali e eu acho importante colocar isso para vocês também. Em primeiro lugar, porque eu vejo esse preconceito contra a literatura cada vez maior, pessoas que acham que a literatura é distração, que ela é historinha, já ouvi isso. eh, que é o que você vai perder o seu tempo e não vai dedicar a estudos sérios. Ou então aqueles do outro lado que são cheios de escrúpulos com essas coisas e que acham que 90% das obras literárias são proibidas, né? Que você não pode ler absolutamente nada, que tudo é pecado, que tudo é romantismo, né? E aí tem uma visão extremamente amplificada do que seria o romantismo, né? E como se tudo que pertencesse ao estilo de época romântico fosse terminantemente proibido. O romantismo é uma tendência cultural, né, que em si mesma tem elementos maléficos, né, elementos muito complicados, um certo irracionalismo, uma certa sensualidade, uma certa desordem, o culto ao sentimento, um sentimentalismo muito grande. Ele é eivado de ocultismo, de esoterismo, tem todos esses problemas. Mas existiram grandes escritores românticos, grandes poetas românticos, e muitos deles devem ser lidos sim, né. Os seus defeitos compreendidos, mas as suas riquezas aproveitadas. É assim que nós fazemos, é assim que se faz, a cultura superior. Todos, cometem erros, absolutamente todos. Se pegar o modelo de perfeição na filosofia e na teologia, Santo Tomás de Aquino cometeu erros, né. Todos cometem erros. Então é importante nós aproveitarmos o que eles têm de bom. Quando certas obras são absolutamente inaceitáveis, como por exemplo o Marquês de Sade, né, que só escreve pornografia, isso tem que ser jogado no lixo, porque isso não serve para nada, né. O único efeito que ele pode ter sobre as pessoas é embrutecê-las, ou levá-las para o pecado. Então, realmente não tem utilidade nenhuma. Agora, obras que têm certos problemas, né, mas que você pode tirar algo de bom ali, bom, é próprio de pessoas adultas, de pessoas maduras, saberem correr o mínimo de risco de se expor a influências que não são exatamente perfeitas, né. Então é preciso que, nós sejamos mais adultos com essas coisas. Queria falar com vocês sobre 4 pontos muito importantes para se ler literatura. Em primeiro lugar, se refere ao plano propriamente estético. A pessoa que não consome boa arte, ela não vai ter a experiência contínua da beleza. E ela vai se deixar deformar pelo meio em torno. Então, hoje nós vivemos em uma sociedade que cultiva o que é feio. Nós vivemos no meio de modas culturais nefastas, né? Às vezes, as modas culturais já passaram, né? Isso já é coisa do passado, porque isso é coisa de intelectual. Hoje em dia isso nem existe mais. Então, o que existe é a produção industrial de arte, né? Quando não a arte totalmente artificial, né, das inteligências artificiais, mas mesmo quando não é isso, você tem a indústria da música, você tem a indústria da pintura, a indústria do cinema. Então, tudo é produzido em escala industrial para o consumo das massas, tudo é rebaixado, tudo tem técnicas de marketing embutidas, tudo visa vender alguma coisa. Quer dizer, a contemplação da beleza, né, deixou de ser um objetivo em quase todas as artes que aparecem hoje em dia. Então, a pessoa que não consome os clássicos, e a principal das artes é a literatura, né, é a arte da palavra, é aquilo que ensina você a dizer as coisas. Se você não consome boa literatura, você não vai ter a experiência da beleza com a palavra. E isso vai gerar uma alma deformada. Uma pessoa que é incapaz de, sem perceber o que é belo, ela não vai conseguir agir também de forma boa. Ela não vai conseguir conceber o que é transcendente. Então isso tem um impacto até sobre a vida espiritual.
Então esse é o primeiro plano da utilidade da literatura, a experiência do belo. Mas ela tem um segundo também, que se coloca num plano ainda mais crucial, que é no plano moral. Nenhum de nós tem experiência de vida suficiente para compreender todos os dramas humanos. Nós não vivemos tempo suficiente para isso, nós não somos Matusalém, que vamos viver 969 anos. Nós vivemos o quê? 80, no máximo 90 anos. Né? Aqueles que chegam a 100 são muito sortudos. Nesse tempo de vida não dá para viver todos os dramas humanos, não dá para conhecer profundamente a alma humana, não dá para acumular experiência para tomar as decisões corretas na vida. Nós dependemos das experiências que foram transmitidas pelos homens que viveram no passado. E a literatura, ela é em boa medida a expressão de vidas vividas, de vidas humanas, de pessoas que, inclusive de fracassos. Você quer saber como as coisas podem dar errado na sua vida? Leia os grandes romancistas, porque boa parte deles vai lidar com os fracassos do ser humano. Dostoiévski, por exemplo, vai falar muito sobre o vício em jogo, vai falar sobre o ímpeto criminoso, vai falar sobre o ímpeto revolucionário e todas as formas que um indivíduo pode se destruir com isso. Flaubert, em Madame Bovary, vai falar sobre o adultério, e como uma pessoa pode se destruir por meio do adultério. Então você tem ali todos os modelos de vidas que deram errado. Balzac vai falar muito sobre as ambições, Stendhal também, as ambições desordenadas. Então, como pessoas podem jogar fora a vida. E quando você percebe isso dentro da sua alma, você vê o destino que aquela pessoa teve e você aprende a frear isso em você mesmo. De modo que a sua vida vai ser muito mais prudente, vai ser bem vivida. Então, você vai, por exemplo, aprender a enxergar o sofrimento dos outros. Poucas pessoas sabem o que é o sofrimento de uma pessoa louca, de um doente psiquiátrico, um doente mental. Mas se você ler, por exemplo, O Diário de um Louco, de Gogol, você vai aprender o que é isso. Se você ler O Duplo, de Dostoiévski, você vai entender o que é o drama de uma pessoa doente mental. Você vai aprender a se compadecer dessa pessoa. Se você ler Victor Hugo, você vai entender. Se você ler Charles Dickens, mais ainda, você vai entender o que é a pobreza. E você vai aprender, se você não é pobre, se você cresceu com todas as vantagens do mundo, você vai aprender a se compadecer de uma pessoa que passa por necessidades materiais. Você vai entender quais são os dramas que ela vive, que talvez fosse uma coisa opaca para você, que não te sensibiliza. Então, a literatura ela leva à compaixão, ela leva à compreensão do outro e ela leva às decisões mais maduras, mais corretas. Porque não se trata de educação do imaginário, eu não gosto dessa expressão, mas de ampliação do imaginário, por meio dessa experiência de diversos seres humanos ao longo dos tempos, de vidas, inúmeras vidas vividas, que você não viveu, que você não precisa viver, mas cuja experiência você vai absorver. Esse é o segundo plano no qual a literatura se coloca. Mas existe um terceiro também, que é o plano propriamente intelectual. A literatura, ela vai te ensinar a dizer as coisas. Ela vai te fornecer a habilidade linguística para expressar as suas emoções, para aprender a descrever situações, para aprender até mesmo a nomear sensações. Então, ela é um aprendizado quase que análogo a Adão aprendendo a dar nome aos animais. Você adquire um poder sobre o mundo. Você sai daquela impotência de criança quando você aprende a dizer as coisas. Então, ela é uma primeira etapa necessária para você partir posteriormente para as atividades intelectuais mais elaboradas. Se você, por exemplo, é um filósofo que mexe com conceitos abstratos, conceitos metafísicos extremamente refinados, esses conceitos eles se referem à realidade. Mas para você entender a concretude, a objetividade desses conceitos, e não se perder numa teia de raciocínios mecânicos sem sentido,
você precisa ter uma vivência e precisa ter uma habilidade linguística que dê poder a essa vivência. E isso vem por meio da literatura. Então, esse é o terceiro plano intelectual, mas existe um outro que é mais importante ainda, né? Que é o plano espiritual. A literatura é a principal das artes, é a mais elevada de todas elas. E por meio da literatura, você vai ter contato com o símbolo. Então, além de experiência acumulada, além de verbalização de sensações, de situações, além da experiência da beleza, o grande escritor vai pegar essa experiência acumulada e vai transformá-lo em símbolo universal da condição humana. Esse símbolo, ele não tem só beleza, mas ele tem um valor intelectual. E ele vai expressar certas realidades que dizem respeito à constituição do mundo, à constituição do cosmos e às leis eternas. Então, os grandes escritores da humanidade, daqui eu me refiro aos grandes épicos, né? A um Homero, a um Virgílio, a um Dante Alighieri, me refiro aos grandes poetas, me refiro aos grandes dramaturgos, alguns romancistas também, mas não tantos. Eles vão falar da estrutura do mundo, eles vão falar dos juízos eternos de Deus, eles vão trazer tudo isso de uma forma que é simbólica. E por meio do símbolo, aquilo que é metafísico, aquilo que é puramente espiritual, aquilo que para nós, seres humanos decaídos, parecem ter uma realidade meio apagada, né? O que é mais real para você? É o conceito de Deus ou é um prato de comida? É o prato de comida, né? Que você é um ser humano, nós somos animais. Por mais que sejamos animais racionais, nós temos uma alma racional, mas nós somos bichos também, né? Não animais brutos, mas isso pesa muito para nós, né? Especialmente nós que temos a concupiscência, que temos afetos desordenados, por causa do pecado original. Então, para nós, as realidades materiais pesam mais, elas parecem existir mais. Então, eu me lembro dessa experiência de uma vez, anos atrás, né, repeti as 5 vias de Santo Tomás de Aquino para um amigo, e ele me respondeu assim: "Mas isso tudo aí é só um raciocínio, isso é só um verbalismo, você não está, é só como se fosse um jogo de palavras", né. Porque para ele aquilo não tinha objetividade por não ter, um raciocínio cuja concretude não estava visível ali. A objetividade, a realidade a qual ele se refere não está evidente. E a arte, né, em especial a literatura, que é a arte da palavra, né, isso deveria ser considerado uma coisa sagrada, não sagrada no sentido religioso, mas uma coisa sagrada, né. Eh, a arte, ela veicula por forma do símbolo essas realidades espirituais, de modo que você vê metafísica, que você ouve metafísica. Então, é uma forma de tornar as realidades espirituais mais concretas para o ser humano. Você vai entender muito mais facilmente o que é o juízo eterno de Deus se você ler Divina Comédia, por exemplo. Aquelas imagens ali são simbólicas, é claro. O inferno é uma realidade espiritual, você não vai ter ali os ladrões são devorados por serpentes que andam no corpo deles. É claro que isso não é verdade, né? Isso não é literal. Mas esse símbolo torna visível essa realidade espiritual para você, né? Então, esses quatro níveis, né, de importância da literatura, eles mostram, para além de qualquer dúvida, né, que aqueles que querem ficar censurando esse tipo de coisa, na verdade são inimigos da inteligência. São pessoas que não têm respeito pelo ser humano enquanto tal, né, e que podem às vezes ter certa erudição, que têm muitos conhecimentos, mas são pessoas que sequer entendem realmente o que é um intelectual, né, e que infelizmente acabam tendo um efeito muito maléfico, né, sobre meios católicos, meios religiosos em geral, meios conservadores aí, às vezes tem alguma influência nisso. Isso é horrível, gente, isso é uma tragédia, né. Então, leiam literatura, mas boa literatura, né, não é subliteratura, não é ler porcaria.
Mas entreguem-se a essa experiência, porque ela é a introdução a todos os estudos superiores. Não quer dizer que a pessoa não possa ter vida intelectual sem ler literatura, claro que pode, mas em grande medida ela vai ficar um pouquinho deformada, ela sempre vai chegar até certo ponto e dali não vai adiante. Ela sempre vai ser um pouco mecânica nos seus raciocínios. Ela sempre vai ter uma dificuldade de imaginar as coisas. Tudo vai ser um pouco falso, né, um pouco artificial para esse tipo de pessoa. E é por isso que eu, não gosto de, dialogar com esse tipo de pessoa. Quando, uma moça aí, andou dizendo que eu estava defendendo o romantismo, né, etc, por causa de Jane Austen, eu disse que não queria responder, porque é complicado dialogar com pessoas assim, porque elas sequer entendem realmente do que você está falando, né. Elas colocam tudo, num plano mais baixo, né. Você rebaixa a inteligência humana. Por quê? Porque não tiveram essa experiência, né. Não sejam vocês, né, como essa pessoa, como tantas outras aí. Ultimamente, fui, né, aí atacado por um monte de gente ao mesmo tempo, porque falei sobre Tolkien, porque falei sobre Jane Austen, porque falei gente, eh, nós já temos, censura o suficiente no mundo, né. Já temos censura o suficiente no mundo. Não queiram, aumentar ainda mais, né, as proibições, não queiram aumentar ainda mais os escrúpulos da pessoa. Vamos cultivar a inteligência. E a inteligência é a melhor forma de liberdade que o ser humano pode ter.